Você já percebeu que, em certos ambientes, quanto mais você fala, menos escutam você, e que muitas vezes aqueles que se calam e apenas observam são os que realmente dominam o jogo? Schopenhauer não escreveu para agradar, ele escreveu para abrir os olhos. E hoje, neste vídeo, você vai descobrir por que fingir ser burro pode ser, na verdade, o mais sofisticado dos disfarces. Existe uma arte silenciosa, refinada e extremamente eficaz que poucas pessoas dominam, a arte de parecer inofensivo para vencer sem levantar suspeitas. E acredite, isso não tem nada a ver com submissão. É sobre estratégia, percepção e, acima de tudo, inteligência emocional. Imagine estar rodeado por pessoas que disputam atenção, status e aprovação. Todos falando alto, exibindo títulos, tentando provar algo o tempo todo. Enquanto isso, você escolhe a rota oposta, a do silêncio. A do olhar que observa, analisa e entende cada detalhe. Schopenhauer dizia que o tolo quer convencer, o sábio quer compreender. E é aí que começa a virada. Quando você não precisa mais provar que é inteligente, poderoso ou superior, você ganha liberdade para agir sem ser atacado, liberdade para crescer onde ninguém está olhando, liberdade para vencer onde os outros estão apenas competindo por vaidade. Este vídeo não é para quem quer aplausos, é para quem quer poder. E o verdadeiro poder, como Schopenhauer defendia, não está no reconhecimento público, mas na autonomia interior. Fingir não saber é uma escolha estratégica. Porque enquanto os outros abaixam a guarda diante da sua inocência, você planeja em silêncio, toma decisões com frieza e constrói vantagem sem precisar brigar por ela. Isso não é covardia. Isso é uma filosofia de sobrevivência, especialmente em um mundo onde a exposição é usada como arma. Talvez você tenha crescido acreditando que ser o mais esperto da sala é o caminho mais seguro. Mas e se for justamente o oposto? E se a verdadeira sabedoria for deixar que pensem que você não oferece ameaça, quando na verdade você é o único ali que entendeu tudo? A arte de parecer menos é, na verdade, a arte de preparar mais. E Schopenhauer, com seu desprezo pela ostentação e pelas máscaras sociais, ensinou que quem realmente sabe não precisa se mostrar. Ele apenas age no momento certo, e quando age, ninguém está preparado. Se você já se sentiu deslocado por não querer participar do teatro social, por não se identificar com a necessidade de parecer o melhor, este vídeo é para você. Porque talvez o seu silêncio não seja timidez, mas sim uma forma de poder ainda não compreendida. E se você assistir até o fim, vai entender como transformar essa postura em uma vantagem tão estratégica quanto invisível. Prepare-se para descobrir como vencer, disfarçado de quem já perdeu. Em um mundo onde todos gritam para serem ouvidos, o silêncio se tornou a forma mais rara e poderosa de expressão. Schopenhauer via a fala excessiva como uma forma de fraqueza, um reflexo da necessidade de validação externa. Para ele, o verdadeiro sábio se cala não por medo, mas por desprezo ao barulho vazio das massas. Fingir não saber, evitar os holofotes e permanecer à margem da exibição social não é um gesto de inferioridade, e sim uma forma superior de domínio. É nesse silêncio que nasce o verdadeiro poder, aquele que não precisa ser reconhecido para existir. Quando você decide não reagir, quando escolhe não competir em vaidade, você retira dos outros o campo de batalha. E o que sobra? Apenas suas intenções. Você começa a ver com clareza quem realmente age por si e quem age apenas para impressionar. Schopenhauer dizia que a maioria das pessoas é guiada pela vontade cega. Elas não sabem o que querem, apenas desejam o que os outros valorizam.
Ao se posicionar fora desse ciclo, fingindo ignorância ou desinteresse, você quebra o espelho que alimenta a vaidade alheia e começa a observar o jogo como um espectador privilegiado. Esse disfarce, o de quem não sabe, o de quem não liga, é a chave para viver livre entre os que vivem acorrentados ao ego. Enquanto todos disputam migalhas de aprovação, você permanece inteiro, guardando suas forças para quando realmente precisar agir. Schopenhauer acreditava que os maiores sofrimentos vêm da comparação, e ao sair dela, você ganha não só paz, mas vantagem. Fingir ser burro, ser lento ou ingênuo, quando na verdade está consciente e atento, permite que você se mova com invisibilidade. E invisibilidade, nesse mundo barulhento, é um privilégio estratégico. Não é difícil perceber como a sociedade recompensa os que gritam, mas é preciso ir além. Ela também esquece rápido quem se expõe demais. O que brilha hoje é ofuscado amanhã. Mas quem se oculta na sombra da simplicidade, aquele que aparenta menos para guardar mais, sobrevive à superficialidade das modas e mantém seu valor intacto. Schopenhauer era claro ao dizer que a sabedoria consiste mais em perguntas do que em respostas. E quem pergunta, ouve. Quem ouve, aprende. E quem aprende calado, age com precisão quando todos os outros já se esgotaram de tanto falar. Se você está assistindo isso e sente que vive escondido atrás da sua inteligência, saiba, isso não é fraqueza, é tática. Talvez você nunca tenha dito tudo o que sabe. Talvez você tenha engolido ofensas apenas para entender quem realmente é quem. Talvez você tenha fingido ignorância para proteger algo que nem você sabia nomear. Sua paz, sua visão, sua liberdade. E Schopenhauer aplaudiria isso. Porque ele sabia que viver bem é muitas vezes parecer menos para ser mais. E o mais fascinante, ninguém percebe até ser tarde demais. A arte de fingir ser burro começa com um princípio que poucos têm coragem de aplicar: abrir mão do ego. Em uma cultura onde todos querem ser reconhecidos como os melhores, os mais inteligentes, os mais sábios, Schopenhauer propõe o oposto: ser ignorado propositalmente. Não por falta de mérito, mas por excesso de consciência. Quando você se permite parecer fraco, você desarma os fortes. Quando você se permite parecer ingênuo, você quebra o orgulho do manipulador. Essa tática não é sobre enganar os outros com mentira, mas sobre esconder a verdade com sabedoria. Muitos acreditam que ser subestimado é humilhante, mas na visão de Schopenhauer é uma bênção disfarçada. Quando ninguém vê você como ameaça, você ganha liberdade para se mover com mais inteligência. A expectativa baixa sobre você se transforma em escudo, e o silêncio vira seu campo de atuação. Os olhos não se voltam para quem parece inofensivo. E nesse momento, você vê tudo, enquanto os outros não veem nada. Isso não é covardia. Isso é posicionamento estratégico, em um mundo onde a exposição mata lentamente. A falsa burrice, segundo essa filosofia, não está em negar o conhecimento, mas em dosar a sua entrega. A burrice estratégica é um freio, uma proteção contra a inveja, a competição desleal e a necessidade de provar algo constantemente. Schopenhauer via isso como libertação da vontade de viver, aquela força irracional que nos faz querer sempre mais, mesmo sem saber por quê. Ao fingir que não sabe, você se protege da necessidade de vencer para ser alguém. E começa a vencer justamente porque não está mais preso a essa ilusão. O disfarce da ingenuidade é também uma forma de revelar os outros. Quando você silencia, as pessoas se expõem. Quando você se recolhe, os egos se revelam. Enquanto os outros falam para impressionar, você observa para compreender. E aquilo que você compreende, você domina. Essa é a verdadeira inteligência. Não a que grita, mas a que se adapta, que espera, que surpreende quando ninguém mais acredita.
A sabedoria, para Schopenhauer, é um instrumento de defesa, não de exibição. Se você já foi chamado de bobo, lerdo ou pouco ambicioso por não se encaixar nas dinâmicas sociais dominadas pelo ego, talvez você esteja no caminho certo, porque muitas vezes é fingindo não ver que você enxerga mais. É fingindo não entender que você percebe tudo. E é fingindo não se importar que você vence no tempo certo, quando ninguém mais está preparado para sua ascensão. A vida é feita de máscaras, e Schopenhauer nos ensinou a usá-las não para enganar, mas para sobreviver sem se contaminar. A sociedade cobra que sejamos transparentes, mas não para acolher, para explorar. A verdade, quando exposta em excesso, se transforma em fraqueza. Por isso, Schopenhauer defendia que devemos manter nossas intenções em segredo, nossas emoções guardadas, nossa força oculta. A máscara, nesse contexto, não é uma mentira, é uma defesa. Fingir ignorância ou passividade é uma barreira contra a malícia do mundo. E só quem já foi ferido por se mostrar demais entende o valor de se esconder com elegância. Quando você veste a máscara do indiferente, você retira dos outros o poder de te controlar. Porque eles não sabem o que você sente, não sabem o que você pensa, e essa incerteza é o seu escudo. Schopenhauer via no auto-engano dos outros uma vantagem para o sábio. Deixe que pensem que você não sabe. Deixe que achem que você não tem ambições. Enquanto eles dormem tranquilos na arrogância, você prepara o seu passo silencioso, aquele que será dado quando ninguém mais estiver atento. A máscara, quando usada com sabedoria, protege sua vulnerabilidade. Não é sobre mentir, é sobre filtrar. Mostrar-se inteiro para o mundo é pedir para ser ferido. Schopenhauer acreditava que o sofrimento nasce do desejo. E o desejo de ser compreendido por todos é o mais ilusório e doloroso de todos. Quando você se aceita incompreendido, você se liberta. Quando você assume a pose do simplório, você se defende dos ataques de quem inveja o complexo. A máscara é, muitas vezes, o último refúgio dos sensíveis. Existe um prazer estranho em ser subestimado, porque você observa as pessoas agirem sem filtro ao seu redor. Você vê a vaidade crua, a manipulação explícita, os jogos de poder jogados sem medo. Tudo isso porque pensam que você não está prestando atenção. Mas está. Schopenhauer dizia que conhecer o mundo é conhecer a dor humana. E quem observa em silêncio sente antes, entende antes e age melhor. Você não precisa ser o mais forte, precisa apenas ser o mais desperto. E é quando você entende isso que a verdadeira transformação começa. Porque você não depende mais da aprovação, você não responde mais à provocação, você não cai mais na armadilha de provar quem é. Fingir ser burro, nesse ponto, é uma escolha espiritual, um distanciamento calculado, um olhar filosófico para uma sociedade perdida em seu próprio barulho. E quando você se afasta, você não apenas se protege, você se fortalece. Schopenhauer foi impiedoso ao definir o ser humano como um animal dominado pela vontade irracional. E essa vontade, quando entra em conflito com outras vontades, se transforma em guerra social. Por isso, ele via o desprezo silencioso como uma forma superior de vitória. Não lutar, não responder, não se envolver. Essas são atitudes de quem já venceu por dentro. Fingir ser burro, nesse caso, é o gesto de quem despreza a disputa, porque sabe que ela é inútil. A verdadeira grandeza está em não se rebaixar. A estratégia é simples. Pareça fraco, e os fortes se sentirão seguros. Pareça inofensivo, e ninguém te atacará. Pareça distraído, e todos se revelarão diante de você. A ausência de reação é muitas vezes mais poderosa do que a resposta. Quando você escolhe o silêncio, você entrega ao outro o peso da própria arrogância. Schopenhauer acreditava que a melhor resposta à ofensa é a indiferença, porque ela destrói o ofensor por dentro, sem que você precise levantar a voz.
É nessa indiferença que você encontra paz, porque enquanto o mundo luta por reputação, você cuida da sua alma. Enquanto os outros competem por títulos, você cultiva sua liberdade. Enquanto eles se atropelam para subir, você observa quem está prestes a cair. Fingir ser burro não é sobre se esconder, é sobre não se sujar. É sobre manter sua essência intacta num ambiente onde todos estão corrompidos pela ânsia de vencer aos olhos dos outros. Essa é a arte de vencer sem lutar. Deixar que os outros se destruam tentando te vencer. A luta é uma ilusão. O verdadeiro poder é invisível, silencioso, imperturbável. Schopenhauer não tinha ilusões sobre a bondade do ser humano. Ele acreditava que a sabedoria consistia em manter distância. E quanto mais você se aproxima da filosofia, mais entende que não reagir é muitas vezes o ato mais potente de todos. E é nessa ausência de reação que você encontra sua força. Porque tudo o que não te tira do eixo te aproxima da sua essência. Você se torna alguém que não precisa de plateia, de prêmio ou de reconhecimento. Você vence quando ninguém está vendo. Você vence porque não caiu no jogo. E esse tipo de vitória, como diria Schopenhauer, ninguém pode tirar de você. Existe uma espécie de vingança silenciosa que só os pacientes conhecem. Aquela que não se faz com palavras, mas com tempo. Schopenhauer afirmava que o sofrimento é inevitável, mas que cabe ao sábio escolher quando e como enfrentá-lo. Fingir ser burro é uma forma de adiar o embate, de ganhar tempo, de esperar o momento certo para agir. E quando esse momento chega, ele é devastador, porque ninguém estava esperando. A surpresa é a maior arma de quem se calou por tempo demais. A vingança da calma é a vitória sem alarde. É ver quem te subestimou sendo obrigado a rever tudo o que acreditava. É mostrar com ações aquilo que você nunca precisou dizer. Enquanto todos esperavam sua queda, você subia. Enquanto todos contavam com sua fraqueza, você se fortalecia. Essa é a beleza de não ser levado a sério. Você age quando todos estão distraídos e age com precisão, com preparo, com domínio, exatamente como Schopenhauer ensinaria. Quando você não se apressa, você escolhe melhor. Quando você não responde, você pensa mais. Quando você não compete, você analisa. E a análise fria é o primeiro passo para a ação certeira. Fingir ser menos do que é não é desistir de si. É proteger o que ainda está amadurecendo dentro de você. E quando você finalmente age, é como se o mundo tivesse sido enganado por sua humildade. Mas não foi engano, foi estratégia. E ela funcionou. Essa filosofia pode parecer dura, mas ela é libertadora. Porque te tira da obrigação de se exibir, de se defender, de se justificar. Schopenhauer te dá o direito de ser complexo em silêncio, profundo na superfície, forte por trás da aparente fraqueza. E esse direito é raro. Ele é de quem se conhece, de quem preferiu parecer burro do que se tornar escravo do olhar alheio. Então, se você chegou até aqui, saiba, você faz parte de uma minoria que entendeu. Entendeu que não precisa vencer no grito, que não precisa convencer ninguém, que não precisa se mostrar para ser grande. Você entendeu a arte mais sutil de todas, parecer menos para ser mais, fingir ignorância para manter sua liberdade e vencer em silêncio, no tempo certo, com a calma de quem nunca deixou de saber. Apenas esperou o mundo parar de gritar. Chegamos ao fim, mas o silêncio que cultivamos até aqui diz mais do que 1000 palavras. A jornada proposta por Schopenhauer não é uma estrada comum, é um desvio. Um caminho para quem cansou de se exibir, de se explicar, de viver para corresponder às expectativas dos outros. Fingir ser burro, como exploramos, não é uma fraqueza. É um ato de inteligência refinada. É o escudo de quem sabe demais para desperdiçar energia, provando algo para quem não tem profundidade para compreender. É, acima de tudo,
A estratégia do mestre invisível. Você percebe agora que não se trata de esconder sua luz, mas de usá-la com sabedoria. Quem se cala não é ignorante, é estratégico. Quem observa não é passivo, é preparado. E quem finge não saber, muitas vezes, já entendeu tudo antes de todos. Schopenhauer nos ensinou que a verdadeira força está na renúncia, e que a renúncia ao ego, à vaidade, à pressa e à competição vazia é o que liberta o indivíduo da servidão emocional. Ao escolher parecer menos, você finalmente começa a ser mais. Por dentro, onde ninguém pode tocar. A vida social, com suas máscaras e encenações, cobra um preço alto de quem tenta se destacar pelo barulho. Mas você agora tem outra chave. Você sabe que fingir burrice não é se apagar, é se preservar. Que o silêncio não é ausência, é contenção. E que a calma não é passividade, é domínio. Enquanto muitos estão ocupados demais tentando vencer a qualquer custo, você aprendeu a vencer sem pressa, sem ruído e, o mais importante, sem se perder de si mesmo no processo. E talvez essa seja a lição mais profunda de todas. A vitória não está em ser notado, mas em ser livre. Livre para pensar o que quiser, sentir o que quiser, agir quando quiser e não quando o mundo exige. Você não precisa mais lutar para provar nada. Você apenas precisa continuar seu caminho com serenidade, firmeza e astúcia. Porque a vida verdadeira acontece nos bastidores, e quem domina os bastidores controla o palco, sem jamais precisar pisar nele. Se essa reflexão tocou você de alguma forma, compartilhe nos comentários qual foi o momento mais marcante para a sua vida. Sua experiência pode inspirar outras pessoas que também estão cansadas de gritar para serem ouvidas. E se você sentiu que esse vídeo falou com a sua alma, inscreva-se agora no canal. Aqui você sempre encontrará conteúdo que não agrada à multidão, mas transforma quem realmente está pronto para ver o mundo com outros olhos. Curta, comente e compartilhe. Porque às vezes o silêncio de um clique é o início de uma revolução interior.